galera, tamo junto, segue aí, inscreve no canal aí, dá essa força aí pra gente aí. Vamos lá pro vídeo sem perca de tempo, que aqui não para. Nação, o Flamengo está tentando a contratação de um jogador que custou aos cofres do Chelsea cerca de 20 milhões de euros. Uma fortuna, essa jovem revelação santista. Claro que eu estou falando de David Washington. E nesse vídeo aqui eu quero contar para vocês todas essas situações envolvendo o ex-jogador santista e por que ele pode vir para o Flamengo agora. O tempo de contrato e como a negociação está transcorrendo com o Chelsea, que pode dar bom ou ruim para o Flamengo e para a torcida rubro-negra, dependendo do seu ponto de vista. E por que o Flamengo está indo atrás de David Washington? Será que o scout do Flamengo acordou para novas revelações sul-americanas? Alcaraz, David Washington. Ou será que tudo não faz parte apenas de um último favor de um dirigente rubro-negro em viés de sair do clube para o seu grande parceiro de negócios ao longo dos últimos 6 anos? Eu sou Fabrício Lopes e aqui nós ainda vamos falar também sobre a situação do Tite, que está com o pé fora do Flamengo. Sim, pessoal, o que está na thumbnail não é um clickbait, é a realidade. O Tite está com o pé fora do Flamengo e tem dirigente até que já está acionando a equipe para trazer um velho conhecido de volta para a nação rubro-negra. Deixa eu trazer para vocês algumas informações. O David Washington, também chamado apenas por David, tem 19 anos, ele é centroavante, tem 1,87 m e é destro, tá? Ele chegou ao Chelsea em agosto do ano passado e tem contrato até junho de 2030. Com 19 aninhos, ele ainda tem para cumprir aí pelo menos mais 6 temporadas pela equipe inglesa. Ele tem como empresário o pessoal da Bertolucci Sports. Guardem esse nome aí, tá? O Chelsea comprou o jogador do Santos pela bagatela de 15 milhões de euros fixos, o que dá mais de 81 milhões de reais, mais 5 milhões em cláusulas de metas que, se o jogador alcançasse, ele poderia gerar ao Santos mais 5 milhões, quase 30, ou um pouco mais de 30 milhões de reais aos cofres santistas ainda. Acontece que desde que chegou, ele ainda não conseguiu, assim, garantir a sua permanência na equipe principal do Chelsea, tá? São 14 jogos pela equipe principal e ele não marcou gols. Durante a temporada passada, ele foi muito mais utilizado na equipe do Sub-21 do Chelsea, que disputa a Premier League 2. Então vamos lá, vamos dar os dados direitinho dele para vocês. Na equipe principal, jogando a Premier League, foram 38 jogos do Chelsea. O David participou de 19, metade desses jogos. Desses 19, ele foi utilizado apenas 2 vezes, saindo do banco de reservas. Em 17 oportunidades, ele nem saiu do banco de reservas, só assistiu a partida por ali. Já na Premier League 2, foram 22 jogos. E aí, ele jogou 11. Desses 11, 9 como titular, uma saindo do banco de reservas. E na Premier League 2, que é o Sub-21 que ele jogou lá, ele fez 6 gols e teve ali uma boa média. Se você pegar 6 gols dividido por 11 jogos, que foi a participação dele, ele teve uma média de 0,54. Agora, se você pegar os 6 gols e dividir pelos 2 jogos que ele atuou pela equipe principal, mais os 11 jogos que ele atuou pelo Sub-21 e mais um jogo que ele atuou saindo do banco de reservas, aí nós teremos os 14 jogos em 6 gols e aí a média dele cai de 0,54 para 0,42. Ou seja, ele domina dentro do Sub-21 por ter apenas 19 anos. Mas entre os profissionais, ele ainda não é o cara lá na Inglaterra. Vocês estão vendo aqui do ladinho alguns lances dele. Vocês viram lances dele no Santos e estão vendo agora lances dele com a equipe Sub-21 do time do Chelsea. Reparem nas arrancadas que ele dá.
Vejam bem, olha como é que ele tem uma boa arrancada, um bom drible em posse de bola. Ele consegue driblar bem enquanto ele está correndo, se movimentando. Essas passadas largas dele me lembrou muito os bons tempos do Bruno Henrique, com um pequeno diferencial. Ele é mais lento do que o Bruno, mas ainda assim ele é bem rápido e bem consciente de como correr com a bola. Por isso o Marcos Braz disse que ele ocupa mais do que uma posição no campo, porque na verdade ele é um centroavante. Tem todas as características de centroavante, mas é habilidoso o suficiente para cair pelo lado de campo. E geralmente ele cai da esquerda para o centro, com algumas arrancadas, como vocês puderam ver nos vídeos aí, que são arrancadas conscientes, arrancadas de cabeça em pé, quase sempre servindo a algum companheiro, dando a bola no pé de algum companheiro. Dificilmente ele erra nessas arrancadas o passe final que ele vai dar. Então, para mim, é um baita de um jogador. Bom, agora que vocês já estão sabendo dos principais lances, olha a arrancada dele, e dos principais trejeitos do atacante de 19 anos, eu digo para vocês, seria uma boa intervenção do nosso departamento de futebol tê-lo no clube agora? É um baita de um jogador que pode nos ajudar demais. Já disputou o Campeonato Brasileiro de cima dos profissionais e se deu muito bem, como vocês estão vendo aí, ó. Santos e Bahia e também Santos e Vasco. Foram bons jogos dele pela equipe santista jogando os profissionais. Mas o que está acontecendo de verdade? Bom, o David, ele é um jogador que pertence a Bertolucci Sports, que é o empresário mais amigo do Marcos Braz desde que ele voltou a ser vice-presidente de futebol do Flamengo no início da gestão do Rodolfo Landim. O Bertolucci, o Giuliano Bertolucci. O Flamengo está tentando um empréstimo de apenas 4 meses do jogador. A coincidência é que 4 meses é o que resta para o Marcos Braz deixar o comando de futebol do Flamengo. Então, apesar de ser uma contratação muito boa, de casar com um jogador muito bom, é uma contratação mais para fazer um último favor a um empresário que ajudou demais o Flamengo ao longo dos últimos 6 anos, com algumas contratações e com a abertura de portas para outras contratações, do que propriamente um achado do scout do Flamengo. O David foi oferecido pelo próprio Giuliano Bertolucci. Ele ofereceu o jogador, ele propôs um empréstimo de 4 meses e é o próprio Bertolucci quem está negociando com o Chelsea para colocar o jogador no Flamengo por esses 4 meses. Se o jogador tivesse vindo do scout, se fosse um jogador que o Flamengo teria certeza absoluta que renderia muito para o clube, os caras estariam tentando um empréstimo com opção de compra e um empréstimo de pelo menos uma temporada. Mas nem mesmo o Bertolucci tem a intenção de manter o jogador por uma temporada aqui no Brasil. O Bertolucci quer que ele volte rapidamente lá para o Chelsea. Mas o que o Bertolucci quer? Quer colocar ele no Flamengo para ele poder render aqui no Flamengo, ficar em exposição de novo para levá-lo para janeiro para a Europa, de repente, para ir para um outro clube, que não seja o Chelsea, que aconteça uma venda para um outro clube ou até mesmo o empréstimo do atleta para um outro clube. Então, o Flamengo seria meio que uma barriga de aluguel. Pegaria o jogador agora, colocaria ele em exposição, ele jogaria alguns jogos sim, e aí o Bertolucci o tiraria do Flamengo em janeiro, o levando para a Europa com um cartel, espera-se por todos, muito melhor do que o que ele teve no Santos, que não tem muita visibilidade, e que ele teve no Sub-21 do Chelsea também, sem muita visibilidade. Então não se trata de um jogador para ter longevidade no Flamengo, para o Flamengo comprar no ano que vem, não. Se trata de ajudar um amigo, um parceiro. Calha, que é um bom jogador, que pode acabar nos ajudando, porque afinal de contas, Gabigol e o próprio Carlinhos não rendem bulhufas no Flamengo? Calha. Mas, infelizmente, a minha empolgação inicial pela apuração que eu fiz ontem, né, que foi uma apuração rápida, onde a gente teve com exclusividade, dando o nome do atleta para vocês em primeiríssima mão, antes de qualquer outros, e para a apuração que a gente veio fazendo pós toda essa situação acontecer. Então o Marcos Braz, nesse momento, está aguardando o desfecho disso, porque não é nem ele que negocia com o Chelsea, é o Bertolucci que negocia exclusivamente com o Chelsea a liberação do atleta para dar visibilidade. Tanto é que o Flamengo não vai pagar um centavo.
O Flamengo vai pagar apenas o salário do atleta, não vai pagar pelo empréstimo, não vai pagar absolutamente nada. Por quê? Porque o interesse é do empresário colocar o jogador no Flamengo para depois levá-lo de volta no final do ano. Dificilmente o jogador permaneceria para ficar em janeiro ou para o Flamengo comprá-lo em definitivo. Nem o Bertolucci quer, nem o jogador quer, nem o Chelsea quer. Então seria, infelizmente, uma situação só de barriga de aluguel, que poderia sim dar bom para o Flamengo, porque o atleta, como a gente está vendo aí, é bem melhor do que os outros dois que a gente tem para a reserva do Pedro. Mas é só uma operação de fazer rir, né? Quem quer rir tem que fazer rir. Chegou a hora do Flamengo fazer rir. Enfim, é isso, tá? É a situação do técnico Tite, tá? Em todos os grupos de WhatsApp que eu participo, e são mais de 600 grupos, todos colocam tudo na conta do treinador rubro-negro. Até aqui nos nossos canais teve quem me cobrou. Você fica trazendo aqueles vídeos com números do Tite, tentando limpar a barra do Tite, e olha que porcaria que tá o time do Flamengo. Não dá mais para esconder, né, gente? O time do Flamengo não rende na mão do treinador e muitos jogadores tiveram uma queda de desempenho muito grande. Por exemplo, o Alan. O Alan nunca vingou no Flamengo, mas ele nunca teve numa fase tão horrorosa no Flamengo. Só para vocês terem uma ideia, a média de desarmes do Alan, que é a principal função do volante, é defender, desarmar. A média dele é de 1,2 desarmes por jogo, o que dá a ele a posição de 51º jogador no Campeonato Brasileiro que mais desarma, só comparando com volantes. Porque acreditem, há atacantes que desarmam mais do que o Alan. Isso é culpa só do atleta? É claro que não. É claro que não. É claro que se um treinador tiver um olho clínico, tiver uma expertise, ele vai conseguir tirar o melhor daquele jogador, daquele atleta. Então, é claro que o Alan pode nunca render no Flamengo, mas se tiver um treinador com um olhozinho um pouquinho mais clínico, vai acabar acertando o posicionamento do jogador. Há muitas correntes internas no Flamengo hoje que discordam da maneira do técnico Tite treinar o Flamengo. Por exemplo, eu conversei com uma pessoa que é apoiadora do Rodolfo Landim, que me disse que no grupo deles, eles não gostam da questão do Matheus Batti ter tanta abertura no comando do futebol do Flamengo por parte do seu pai, do Tite. Antes, lá no Corinthians, quando o trabalho do Tite era bem desenvolvido, o Matheus Batti não fazia parte da comissão técnica. O grande Corinthians do Tite, quem azeitava, arrumava a defesa, era o Kleber Xavier. E hoje ele não tem muita abertura por conta do Matheus. Antes do Matheus chegar, a última grande campanha do Tite no Corinthians, campeão brasileiro, quem organizava a defesa era o Carille, que era o braço direito do Tite. Depois, o Tite colocou o Matheus Batti. O Matheus Batti é ruim? O Matheus Batti é horroroso? A culpa de tudo é do Matheus? Não necessariamente, mas ele é um estagiário. Ele ainda está a aprender o ofício do pai. E com isso, para privilegiar o filho, o Tite acaba tirando muito daquilo que o Kleber Xavier fazia com ele ainda em tempos de Corinthians, fazendo com que a nossa defesa seja essa peneira. Volte a tomar gol de cabeça. Volte a sofrer nas costas dos laterais. O Tite nunca foi um bom organizador de defesas. Os braços direitos dele é quem faziam o serviço. E hoje o Tite deu muito espaço para o Matheus. Muito espaço para o Matheus trabalhar ali. Resultado, o Flamengo não consegue render. Vendo esta situação, internamente no Flamengo, dificilmente o Tite permanecerá, mesmo que a situação vença as eleições no final do ano. A gente sabe que hoje o Rodrigo Dunches de Abranches caiu demais nas pesquisas de intenções de voto. Hoje ele é o terceiro colocado. Mas mesmo que houvesse uma reviravolta, nem eles manteriam o técnico Tite. Então, pessoal, o Tite não vai sair daqui para o final do ano. Mas ele não vai ficar para 2025. A menos que haja uma reviravolta tão grande, né, pessoal? A ponto do time passar a jogar bem, ganhar todos os títulos e a nação
começar a amar o técnico Tite, coisa que não aconteceu até o momento, ele não fica para 2025, e a informação que eu tenho é até que o próprio Tite não quer ficar. Ganhando ou perdendo, ele quer sair em 31 de dezembro. Ou seja, se alguém dentro do Flamengo tiver a genial ideia de manter o Tite, ainda vai ter que convencer o treinador a ficar, porque hoje ele não quer permanecer no Flamengo. É isso aí, galera. Esse é o resumão do Flamengo pra você. Segue aí, dá essa moral. Valeu? Tamo junto.